Outro modelo de processo bem conhecido, né, dentro das metodologias ágeis é o Scrum. Então, eu vou falar de uma forma breve, porque a gente até tem um seminário com foco exatamente, né, no Scrum, para não ficar muito repetido para vocês. Então, ele tem sua base inspiradora em trabalhos na área automobilística, dado por Takashi Nonaka, no Japão, que foi publicado na Harvard Business Review, e o Ken, baseado nesse trabalho, acabou fazendo uma adaptação e uma proposta para o uso, né, do que eles estabeleceram dentro, né, do ambiente de desenvolvimento de software. Então, a partir de 95, o Ken acabou formalizando, né, o processo e, desse tempo em diante, ele passou a ser amplamente difundido e divulgado, né, como um processo de referência ágil para o desenvolvimento de software. Então, algumas características básicas do Scrum giram em torno disso aqui. Ele não descreve realmente o que precisa ser feito a cada situação. Ele estrutura algumas etapas, alguns eventos que precisam acontecer, mas não mais do que isso. Inclusive, ele não determina o que precisa ser feito em termos de processo, de implementação, de requisitos. Ele não faz nada disso. Então, ele é tão genérico que a gente pode utilizar o Scrum para tipos variados de projetos que não necessariamente seja o software em si. Então, ele é usado para trabalhos complexos, né? Então, nas quais é impossível predizer o que é que vai ocorrer realmente. Então, essa é uma característica tipo do Scrum. Por quê? Porque você não precisa planejar muito à frente. Então, a ideia é que você planeje em ondas sucessivas e baseado nas interações que estão acontecendo, e essas interações dentro do Scrum se chama sprint, né? Esse sprint é a unidade de tempo de referência na qual precisa estar sendo adotada, e todo o planejamento, né, precisa ser dado baseado no que foi determinado para ser a sprint do projeto, ok? Algumas práticas fundamentais dentro do Scrum. Então, como eu disse, ele não define muita coisa. Ele define alguns aspectos relacionados aos papéis, né? Então, que são papéis que precisam ser exercidos por algumas pessoas desse time. Então, ele estabelece que precisa ter um Scrum Master, né? Precisa ter um owner, né? Que é um proprietário do produto, que é uma pessoa responsável por especificar, né, quais são os requisitos do produto, inclusive priorizar em termos de valor, quais são os requisitos prioritários a serem considerados, e o time de desenvolvimento em si. Então, veja que o escopo é bem pequeno em relação a papéis. Então, ele não diz que precisa ter arquiteto, não diz que precisa ser teste, não diz que precisa ter engenheiro, não diz nada. Então, os papéis que ele define para a execução, né, do Scrum são esses. Precisa existir um cara que é Scrum, o owner e o time de desenvolvimento. Agora, ele estabelece alguns eventos que precisam acontecer para que o Scrum possa ser caracterizado. Então, existe um evento considerado Sprint Planning, né, que é o planejamento da sprint, certo? Então, como sprint é uma unidade de tempo, certo? Então, normalmente, esse sprint é considerado como 15 dias. E aí você precisa, antes de fazer esse sprint acontecer, você precisa planejar o sprint. E aí tem um evento chamado Sprint Planning, que é o planejamento dessa sprint. Então, tem a execução da sprint propriamente dita, que é quando a sprint começa a executar para realizar aquele planejamento que foi estabelecido previamente. Tem uma revisão de sprint, que é um momento, né, onde você revisa se a sprint foi concluída, e a gente tem um evento chamado retrospectiva de sprint, que é quando você verifica os pontos fracos e fortes, as falhas o que houve, né, durante aquela sprint e que precisam ser melhorados para a sprint seguinte. E também tem um evento que eles chamam de Daily Scrum, que é as reuniões diárias que precisam estar sendo estabelecidas para que se tenha um acompanhamento mais próximo, né, do time da realização das atividades.
Então, tem os papéis, os eventos, e o outro elemento agora são os artefatos. Então, quais são os artefatos que o Scrum determina que precisam ser produzidos? Então, só tem esses três aqui, ó. O backlog do produto, que é a lista de requisitos de funcionalidades de casos de uso que precisam ser desenvolvidos, né, que representam o produto. Tem o backlog da sprint, né, dentro do... É você pegar um subconjunto, né, desse backlog do produto e dizer, ó, esse subconjunto, né, de requisitos precisam estar dentro da minha sprint para serem desenvolvidas. E os incrementos e as entregas propriamente ditos, que muitas vezes estão associados realmente a software executável, ok? Então, só dando uma revisão mais rápida sobre os três papéis principais envolvidos dentro do Scrum. Quem é o Scrum Master? Então, o Scrum Master ele é considerado como um líder, como um facilitador. Então, ele não é chefe e também ele não é gerente, certo? Então, a ideia do Scrum Master é auxiliar ou garantir que os princípios ágeis, que as práticas e os valores ágeis, né, do Scrum estejam em execução, que o autogerenciamento do time, a automotivação do time esteja sendo realizada. Então, também faz parte do trabalho do Scrum remover obstáculo, certo? Colaborar entre os diversos papéis, funções e ser um escudo realmente de interferência entre os elementos externos e o time de desenvolvimento para que solicitações do warning não afetem exatamente a harmonia do time em produzir aquela sprint que foi previamente planejada. Então, do outro lado, a gente tem um time de desenvolvimento que precisa ser multifuncional. Multifuncional em que sentido? A ideia é realmente que vocês misturem as pessoas daquele desenvolvimento, ter engenheiros de teste, engenheiros de interface, de UI, e que vocês consigam dividir as diversas atividades entre esse time. Então, é recomendado um número de 5 a 9 pessoas, acima de 9, como eu disse, eles recomendam quebrar em subtimes de Scrum, e é o desenvolvimento que decide, né, como deve ser feito aquele pedaço ou aquele conjunto de requisitos que foi colocado para ele, para aquela sprint, certo? E a ideia é que eles sejam auto-organizáveis mesmo. Se houver troca do time, se houver mudança, a ideia é que isso só possa ser feito na próxima sprint. Então, uma vez estabelecido um conjunto X de requisitos para serem implementados dentro daquela sprint, então isso não se altera mais. Então, a equipe tem que se organizar para conseguir fazê-lo de toda forma. Se não conseguir, então essas alterações só podem ser feitas na próxima sprint. E a gente tem o Warner, que é o cara que decide recursos, as funcionalidades, decide as datas de lançamento do conteúdo, e ele tem um papel fundamental para a priorização dos itens de produto e backlog, certo? De acordo com o valor de mercado ou de acordo com o valor que foi estabelecido para ser avaliado ou analisado esses itens que estão lá no backlog do produto, ok? Normalmente é o cara também que aceita ou rejeita os resultados que estão sendo entregues pelo time de desenvolvimento. Então, se a gente fosse dar uma visão diferenciada, né, sobre esses papéis e como eles funcionam, a gente poderia ver como que está nessa figura, né? Então, eu tenho um cliente, né? O cliente fornece seus requisitos ao dono do produto, e aí o dono do produto é a voz do cliente, né, dentro desse time de desenvolvimento. Então, o dono do produto comunica os requisitos de negócio priorizados ao time Scrum, que cria o backlog priorizado do produto e define os critérios de aceitação. O Scrum Master assegura que o ambiente de trabalho está adequado ao time, né, do Scrum, e o time do Scrum cria os entregáveis do projeto, demonstra o excremento do produto ao dono do produto durante a reunião de revisão, né, do sprint.
E o dono do produto é, quando tudo termina, entrega o valor de negócio ao cliente através de releases com incrementos de produto. Então, esse é o fluxo de trabalho desses 3 principais papéis envolvidos com a realização dessa metodologia Scrum. Ok? A gente tendo uma visão geral, o que acontece? Então, a gente tem o Warner, né, que cria o backlog do produto, que parece com isso aqui, certo? É um conjunto de funcionalidades, né, que dentro do Scrum a gente vai ver que são chamados de histórias de usuário. Essas histórias de usuário podem ser menores ou maiores, e aí inclusive entra outros conceitos, né, de épico, né, que é quando você tem uma história do usuário que é grande e que pode ser quebrada em várias histórias do usuário quando você tem uma grande funcionalidade, então a gente chama isso de um épico. Essas histórias, elas são priorizadas, né, baseado em algum critério. Então, aqui tem um exemplo bem didático. Então, essas funcionalidades aqui, elas são imprescindíveis de acontecer, essas daqui são importantes, essas daqui seriam bom ter. Então, a partir dessa priorização, precisa existir um planejamento do que pode ser produzido dentro da sprint que tem um tempo fixo, tipo, se eu tenho 15 dias para desenvolver, então eu consigo produzir quantas histórias de usuários, né, numa sprint de 15 dias. E de que grau de complexidade. Então, a turma precisa ter esse amadurecimento. Por isso que a equipe do Scrum ela precisa ser autogerenciável, precisa ser automotivada. Porque é ela que determina, né, o quanto consegue produzir dentro de uma sprint. Então, aí a gente consegue produzir uma história do usuário de nível complexo e 2 de nível simples, né, com um time de 4 pessoas. Pronto, então, na sprint, o cara vai ter que definir, então vamos pegar uma funcionalidade que é imprescindível e 2 importantes, porque é o que a gente consegue acomodar em 2 semanas, né, de trabalho. Então, esse amadurecimento precisa estar sendo favorecido e é o Scrum Master que tem que garantir que esse desenvolvimento e esse amadurecimento esteja sendo feito, né, para o time. E aí, à medida que as sprints vão acontecendo, a gente tem o consumo de desenvolvimento desse backlog, né, sendo produzido. E é como eu disse, o tempo da sprint não muda. Uma vez estabelecido, a ideia é que essa sprint permaneça de 2 semanas até o final do projeto. Se você encurta ou aumenta essa sprint, você quebra todo esse amadurecimento em compreender o quanto esse time desenvolve dentro desse tempo fixo, certo? Então, você deixa de ter realmente um ritmo constante ou um ritmo conhecido do time. Então, a ideia é assim, estabeleceu a sprint de 15 dias, então precisa estar obedecendo esse tempo sempre até o final do projeto. A mesma coisa se for uma sprint de 30 dias, não pode reduzir. Por quê? Porque você quebra completamente a ideia do quanto a equipe pode produzir em relação àquele produto dentro daquele tempo fixo. Ok? E é isso. Eu acho que isso aqui está um pouquinho repetido, né? Então, assim, naquela sprint eu vou pegando, né? Por exemplo, aqui eu estou pegando na sprint 1, né? Tudo que é imprescindível, né? De maior prioridade. Na sprint 2, então eu peguei tudo que é importante, teve uma mudança em um dos imprescindíveis, e aí ele entra no backlog de novo, com alta prioridade. E aí eu vou fazer na sprint seguinte e fica nesse ciclo de forma contínua até que o cliente, né, diga que está satisfeito com a entrega que foi feita e o projeto conclua, né? Então, a ideia base metodológica do Scrum é realmente isso aqui, né, que é aquele ciclo PDCA, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente é a base metodológica do Scrum. Se planeja o que vai ser feito na sprint, se faz
verifica se o que foi planejado foi feito e, se não, age para que no próximo ciclo esse negócio seja produzido. Isso aqui fica rodando até o projeto ser concluído. Em termos gráficos, tem uma figurinha super famosa, que é essa daqui, né, que também explica todo o fluxo. Então, você tem a visão do produto, que é a visão do produto geral, dada pelo usuário ou dada pelo órgão. Essa visão do produto se transforma em um conjunto de requisitos, né, que são backlogs do produto, que são esses pedacinhos. Aí, através desse esquema de grooming, que é a priorização, né, do que está sendo colocado no backlog, se estabelece qual desses itens do backlog vão ser produzidos dentro da sprint, que é o backlog da sprint. Quando a sprint entra em execução, e essa sprint pode ser entre 2 a 4 semanas, vai sendo desenvolvido nesses itens de backlog da sprint, e diariamente se tem uma reunião para que o Scrum Master, junto com o time de desenvolvimento, verifique o andar, né, das atividades e se existe algum empecilho ou obstáculo que esteja impedindo o time de desenvolver os itens de backlog da sprint previamente planejados. E à medida que isso aí vai finalizando, vai se gerando outros pedacinhos que são partes da funcionalidade daquele produto sendo concluída e entregue ao cliente, certo? Essa reunião diária, ela deve acontecer preferencialmente no mesmo horário, né, preferencialmente em pé, para que ela não seja longa o suficiente, e ela deve abordar algumas questões que são bem básicas no Scrum. Então, ela deve abordar o que foi feito anteriormente, o que pretende ser feito naquele dia e se há impedimentos que estão atrapalhando a execução das tarefas que foram planejadas. Então, a ideia é que ela aconteça diariamente, no mesmo horário e, de preferência, em horário inicial ao dia, certo? Para fazer sentido, você perguntar o que será feito naquele dia. Se for no final do dia, vocês vão ter que mudar um pouquinho a ordem, certo? Das perguntas. O Scrum também estabelece algumas ferramentas que ajudam a fazer esse acompanhamento, né, do consumo de histórias de usuários sendo desenvolvidas. É o gráfico que eles chamam de burn down, que você tem uma previsão, né, do consumo das histórias de usuários sendo desenvolvidas com o tempo, né, à medida que o progresso do projeto evolui, você vai reduzindo e você sabe mais ou menos como é que está o andamento do projeto em relação ao tempo. Então, muitas vezes isso é feito em ferramentas automáticas mesmo, que tem como base a metodologia Scrum. E outro instrumento muito utilizado é realmente o Kanban, né, a borda Kanban, que indica o que está sendo feito e validado o que foi concluído em relação a planejado para aquela sprint, né? Então, essas colunas, é claro que variam de acordo com o projeto que está sendo desenvolvido, mas, no geral, elas funcionam dessa forma. Então, você tem uma coluna para especificar em post-it tudo que precisa ser desenvolvido, né, que são as funcionalidades, e aí o que foi estabelecido para desenvolver naquela sprint, né, você coloca aqui, né, o que já foi validado e o que está concluído num quadrozinho no final, ok? E aí tem aqui um resumão em relação às etapas e o que é que acontece normalmente no Scrum, considerando essas etapas. Então, inicialmente, no projeto que tem o Scrum como base, o que é que precisa ser feito? Precisa ser feito essas 6 atividades aqui. Então, criar a visão, né, do projeto. Você precisa identificar quem vai ser o Scrum Master, né, e quem são os stakeholders. O que seria o stakeholder? São as pessoas interessadas e que têm algum envolvimento com o resultado daquele projeto, por exemplo. Formar um time Scrum,
Desenvolver os épicos. O que seriam os épicos? Os épicos seriam essas funcionalidades de alto nível, né, que vão ser desenvolvidas, né, durante aquele projeto. Criar, a partir desses épicos, o backlog priorizado do produto e conduzir o planejamento, né, da release. Dentro do planejar e estimar, precisa-se criar as histórias de usuário, que, como eu disse, o épico é uma história do usuário bem alto nível, que normalmente se quebra em vários, para facilitar esse desenvolvimento, que é dividir para conquistar. A ideia é que vocês tenham também uma forma de mensurar, né, o tempo de desenvolvimento, ou então o nível de complexidade do desenvolvimento daquela história, de forma que vocês consigam acomodá-las em tempos fixos para facilitar o que pode ser produzido dentro de uma sprint. Então, a ideia é fazer essa estimativa, identificar quais são as tarefas associadas ao desenvolvimento daquela história. Então, para fazer aquela história, muitas vezes envolve fazer teste, fazer um modelo, fazer algum conjunto de sprites. Então, vocês precisam ter isso em mente e, a partir disso, criar o backlog, né, da sprint. Quando estiver na etapa de implementação, é a etapa de você colocar realmente a sprint para rodar, que é criar os entregáveis, conduzir a reunião diária e afinar o backlog priorizado do produto. Dentro da etapa de revisão e retrospectiva, que é no finalzinho da minha sprint, é demonstrar que os entregáveis daquela sprint foram alcançados, certo? E realizar em seguida uma retrospectiva, né, dos pontos fortes e fracos de execução da mesma, como também dos resultados que foram alcançados. E o final, o release, é enviar os entregáveis e fazer uma retrospectiva mais ampla do projeto no final. Então, você tem retrospectiva da sprint, né, desses pequenos tempos de interação que o time está produzindo, e no final tem que ter uma retrospectiva final, ok? E é isso. Então, essa aqui é uma visão bem resumida, realmente, da Scrum. Então, eu recomendo quem tenha curiosidade de saber mais, dá uma olhada nos artigos de referência, né, dos slides, para ter um conhecimento mais aprofundado, né, dessa metodologia.